Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu, neste domingo, tenho o privilégio de falar com você sobre este assunto da Escola Bíblica Dominical. É o texto de número 11, proposto para hoje, dia 23 de fevereiro, e o título é Jesus viveu a experiência humana. Algumas coisas aqui é chover no molhado, porque isso é uma coisa concreta, biblicamente falando. Contudo, por conta do nosso tema em defesa da fé cristã, combatendo antigas heresias que se apresentam com nova aparência, eu tenho o privilégio de falar desta palavra. Mas eu não vou buscar aqui ratificar a experiência humana de Jesus de uma forma em defesa das correntes mentirosas que existem. Eu quero acentuar a palavra de Deus e ela por si só vai falar. O texto áureo diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A Bíblia diz, e Mateus está se referindo, que nesse momento Jesus, onde estava passando, estava curando algumas pessoas das enfermidades que elas tinham, mas também a Bíblia diz que ele não curou todas as enfermidades de todos, porque principalmente em Nazaré, porque eles não criam nele. Por que não criam nele como o divino? Porque estava acentuado e pressuposto a sua natureza humana. Por exemplo, no texto da nossa lição em apreço, tem um apoio disso que está escrito em Marcos, que o próprio Marcos diz, e isso está aqui no capítulo 6, versículos 2 e 3. Me permita, por conta de ser um estudo bíblico, me permita folhear a escritura aqui e percorrermos o texto para que ele nos seja bem claro. Eu não sei se você sabe, mas os próprios irmãos naturais de Jesus, humanos, viam nele, após os seus 30 anos, quando ele inicia o seu ministério, achavam que ele estava fora de si por conta dele estar agora, então, encarando e vivenciando o seu ministério. No capítulo 2, no capítulo 6 de Marcos, versículos 2 e 3, está escrito assim: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este, olha o que eles dizem, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se dele. É engraçado, né? Interessante quando a gente lê isso aqui. O Senhor está fazendo prodígios e maravilhas e eles apelam para a sua naturalidade. Não é este o filho do carpinteiro José? E falam aqui dos seus irmãos. É interessante que daqui a pouco alguém vai negar a humanidade de Jesus. Quer dizer que eles, se apresentando no seu ministério, falam da sua humanidade. E quando vai se falar da sua humanidade, diz que é impossível ele ter sido gerado dessa forma. Ou seja, é uma confusão plena para quem quer viver confusão. O texto aqui é claro, eles então falam da naturalidade, da humanidade daquele homem que está ali agora falando com sabedoria e operando maravilhas diante do povo. Mas o que eu quero, e o assunto que eu quero me reportar e compartilhar com você, eu quero me utilizar de dois outros textos, que para mim vão ser mais objetivos para o que nós queremos falar aqui. Você se lembra que quando Jesus inicia o seu ministério, e não é esse texto ainda que eu quero falar, porque eu vou falar com você em Hebreus, Jesus começa a pregar e eles então traçam características em relação a ele e João Batista. E o próprio Senhor Jesus fala, é interessante, veio João Batista que não comia, não bebia, não tinha uma vida social, porque o João Batista cresceu no deserto e desenvolveu seu ministério em uma região desértica também.
E ele dizia, interessante, veio João Batista não comendo e não bebendo com vocês, vocês dizem, tem demônio. E agora vem o Filho do Homem, que sou eu, andando entre vocês, comendo e bebendo nas vossas festas, no sentido de participar da vida humana comum, não que ele se envolvia em erro e pecado, e é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho. E vocês dizem, também tem demônio. E Jesus Cristo chega a um momento que diz, a vida de vocês e a atitude de vocês é semelhante aos meninos que tocam e cantam nas praças, que eles dizem, cantamos lamentações, tocamos e vocês não dançaram, não choraram, quer dizer, vocês não reagiram. Eita geração esquisita, Jesus próprio disse, porque eles não reagiam àquilo que vinha da humanidade dos meninos que tocavam e também não reagiam da comunicação celestial que ele estava trazendo. Assim como naquele tempo, quase 2000 anos atrás, também o é as pessoas hoje. Quem quer crer, crê. Quem não quer crer, inventa seus álibis e argumentos, como as seitas e heresias fazem, para ter a sua alegação e a sua motivação de não crer. Mas deixa eu lhe falar algo. Vai haver um dia em que todos nós vamos estar diante do Senhor. E cada um de nós vai ter que se responsabilizar por aquilo que pensou, por aquilo que falou, pela forma como agiu diante dos homens, diante das pessoas, diante da sua família, diante da sociedade, diante da igreja, mas muito especialmente diante de Deus. Porque todo erro e equívoco diante dos homens ou junto aos homens e às pessoas é primeiramente para com Deus. É como o filho pródigo de Lucas 15, é uma repetição que eu vou te dizer, é uma fala recorrente, que ele, quando cai em si, ele diz ao Pai, pequei contra os céus perante ti. Então todo equívoco, todo pecado, quer seja a qualquer pessoa, é primeiro diante de Deus. Por isso eu disse ontem, no programa de ontem, na mensagem de ontem, que hoje, de certa forma, que eu ia falar, dentro desse propósito, Jesus viu a experiência humana, era uma continuação. Então eu quero me servir de Hebreus 2, 14 ao 18, que diz, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele, Jesus, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, deixa eu grifar isso aqui, para daqui a pouco lhe falar por que grifei, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porém, ou porque, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Por que que o Senhor pode socorrer aos que são tentados? Porque ele participou na carne de tudo isso. Viveu todas essas provações e tentações. Agora, por que que ele pode interceder e por que que ele pode socorrer aos que são tentados? A resposta está no capítulo 4, no versículo de número 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Foi tentado em tudo, porém sem pecado. Então ele diz, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, a Bíblia me direciona ao que seja exatamente a expressão compadecer-se. Compadecer-se não é alguém que diz, olha, tadinho, como está sofrendo, como essa pessoa sofre, como ela padece, nossa, oh. Não. Compadecer-se aqui é bem claro o texto. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Segundo o texto bíblico, compadecer-se não é sentir dó. Compadecer-se não é dizer tadinho. Não. Compadecer-se é alguém que pode interagir conosco, que pode ministrar ajuda. Contudo, para que a gente alcance isso, o texto é claro, ele diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. É preciso que haja confiança nesse relacionamento com o Senhor Jesus, porque senão nós vamos estar diante de alguém que viveu as mesmas dificuldades que nós vivemos, que teve sono, que teve fome, que sofreu cansaço, etc, 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 que foi tentado, como em Mateus 4, em Lucas 4, e tentado de uma forma viril pelo diabo, mas sem pecar, mas sem transgredir. E o que Jesus Cristo usava? Que ferramenta? Qual era o escudo dele? A palavra, a fé, a confiança. O escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, armas que estão disponíveis para mim e para você. Era a que ele se utilizava. Então, com essas ferramentas dadas pelo próprio Deus, nós temos e alcançamos o poder de resistirmos tudo isso como ele resistiu. Então, os textos que eu estou te dando falam da experiência da vida humana que Jesus Cristo viveu. Porém, vivendo a experiência da vida humana sem transgredir os mandamentos de Deus, ele então sofreu na pele aquilo que nós sofremos. Agora eu quero voltar ao texto de Hebreus 2, 14 ao 18, para também falar algumas coisas a você e então a gente concluir aqui. Visto que como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? Da carne e do sangue. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E qual o propósito em sequência? E livrasse todos os que, com o temor da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando da manifestação do Senhor Jesus e vista por João em Patmos, e que está escrita em Apocalipse 1, Jesus se apresenta a João na visão dizendo: sou eu, aquele que estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus venceu a morte, o poder do inferno. Você já leu em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Então, o Senhor Jesus viveu o resultado do pecado humano no seu corpo, que é a morte, e ressuscitou. Então ele venceu o poder da morte e venceu o poder do pecado, porque o pecado conduz à morte e ele aniquilou o efeito do pecado na sua própria carne, vencendo a morte. Para quê? Para que eu e você pudéssemos entrar com ousadia diante dele, o nosso sumo sacerdote, e igualmente vencer tudo isso. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O nosso corpo se renderá ao pó, mas será vivificado por Cristo na ressurreição. E está escrito aqui que ele pode livrar aqueles que estão por toda a vida sujeitos à servidão, vivendo presos pela consequência do pecado que é a morte. Porque na verdade está escrito: não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Olha só,
em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Eu quero usar então essa expressão aqui para lembrar o que está escrito em 1 João capítulo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então nós seremos semelhantes a ele na ressurreição, na vida eterna, na glorificação do nosso corpo. Mas a Bíblia diz que antes disso acontecer, ele se fez semelhante a nós. Ou seja, ele assume um corpo mortal, como o meu e o seu, para nos dar um corpo ressurreto e glorioso semelhante ao dele. É o preço que Cristo pagou por nós. Nisso reside o amor de Deus. Deus estava em Cristo, como diz as Escrituras, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então Jesus Cristo é o nosso mediador de uma nova aliança, de um novo concerto, de um novo relacionamento com Deus. É isso. Então, Jesus viveu a experiência da vida humana, está escrito, e eu digo de novo, é chover no molhado. É perda de tempo ficar querendo lançar essas pérolas para quem não quer recebê-las. Então vamos viver esse entendimento, essa compreensão, mas vamos assentar na nossa mente que ele viveu e sofreu, como diz Hebreus 4, mas sem pecar, ele não transgrediu. Ele estava ungido pelo Espírito Santo como eu e você podemos ser e como podemos nos apresentar ao Senhor e deixar viver também a frutificação dessa presença. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21, que é a obra da carne, mas também está declarado em Gálatas 5, 22, a frutificação do Espírito. Então, bem-vindo a esta realidade. Jesus viveu a experiência da vida humana para que a gente vivesse também a vida eterna em Cristo Jesus, movidos por esse resplendor. Então, como está escrito aqui, deixa eu terminar aqui, concluir falando para você a conclusão do texto. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição ou estudo sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como um homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos. Então Jesus é verdadeiro Deus e coexistindo ou existindo como verbo eterno o Deus onipotente, onipresente, onisciente na sua plenitude, que assumiu a forma humana e que viveu como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e enquanto estava na carne não desfrutava das prerrogativas da plenitude divina, porque ele se aniquilou a si próprio, mas que quando venceu o poder da morte na sua própria carne, ele de novo ele declarou, todo poder me é dado no céu e na terra, segundo Mateus escreve, declara o que ele disse, e ele então foi de novo recebido em cima no céu e assumiu a sua forma divina, mas está no céu hoje, com características daquilo que ele viveu aqui, tanto que o profeta Zacarias diz que marcas são essas. Ele diz, são as feridas com que fui ferido junto aos meus irmãos. Então essas marcas, elas serão significativas para o povo judeu quando ele descer com a igreja para livrar Israel na guerra do Armagedon e salvar a Israel, dando fim à grande tribulação. A igreja desce com Cristo, salvando Israel, e a Bíblia diz, verão aqueles que traspassaram, vão ver as marcas em suas mãos e o sinal no seu lado, para testificar que é Ele. E assim todo Israel será salvo, como está escrito na palavra de Deus. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.